Cientista político, diretor-geral da Fundação FHC, Sérgio Fausto, para trazer para a gente um panorama político brasileiro, pensando e projetando cenários também para as eleições de 26. Bom, temos um presidente Lula aí mal avaliado pelo brasileiro, brigando com a inflação, com o Congresso para cumprir algumas promessas de campanha e sem grandes nomes de sucessão à vista. E, por outro lado, o ex-presidente Bolsonaro, inelegível, querendo se eleger e com uma gama considerável de nomes se articulando para as disputas de 26, seja para a presidência ou como para postos-chave, como o governo aqui de São Paulo. E aí nas redes, as disputas de narrativa inflam essas bolhas, né? A população assiste a tudo, seja com um certo distanciamento ou seja com ódio e amor. Que avaliação você faz desse momento que a gente está agora? Bom, a esquerda tem um problema, digamos, de escassez. Ela tem o Lula como a grande figura política, insubstituível, né? Se ele não for candidato à sua própria reeleição, cria-se um vazio difícil de ser preenchido. A direita tem o problema oposto, tem uma abundância de candidatos e isso cria um problema de coordenação. E tem a situação do Bolsonaro, que não poderá disputar a eleição, salvo uma mudança do cenário político e jurídico muito drástica, que me parece estar no horizonte. E diante disso tem a pergunta de quem substituirá esta figura e em que condições isso se dará. Obviamente, a figura mais forte no campo da direita, tirando o Bolsonaro, é o governador de São Paulo. O governador de São Paulo, até agora, não tomou nenhuma decisão a esse respeito e provavelmente deixará para tomar essa decisão lá na frente, né? O Bolsonaro, mesmo não disputando a eleição, é o grande eleitor, né, no campo da direita. Então, portanto, tudo passará, de alguma maneira, por um acordo com o Bolsonaro. Sérgio, na sua avaliação, com esse quadro, escassez de um lado e abundância do outro, né, de candidatos, tem campo para uma via alternativa? Não vejo. Esses processos de polarização, isso se observa no mundo como um todo. Nós estamos num ciclo em que se criam dois polos opostos em vários lugares do mundo, e isso estreita muito, para dizer de alguma maneira, o caminho do meio, né? Então, eu acho que aqui no Brasil, 2026 ainda é uma eleição que se dará sob o signo da polarização. 2030 eu acho que é outra história, porque a polarização ela encarna em determinados personagens, né? E Bolsonaro, Lula certamente e Bolsonaro provavelmente não serão as figuras centrais em 2030. Eliane? Sérgio, muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui com a gente nesta manhã. A gente tem que lembrar que, por exemplo, em São Paulo, você estava citando o Tarcísio Gomes de Freitas como o nome mais forte ali para herdar, né, a candidatura ali do Jair Bolsonaro. E a gente lembra que o São Paulo, né, que agora é a alavanca eleitoral do Tarcísio, é um reduto que foi dominado pelo PSDB durante 20 anos, né? E o Tarcísio, né? Toda a estratégia do Tarcísio, toda a estratégia do Gilberto Kassab é transformar o Tarcísio num novo tucano para atrair esses votos tucanos que se dividem, ora vão para a direita, uma parte vai para a esquerda, enfim. Há alguma possibilidade do Tarcísio se transformar no candidato, aspas, tucano em São Paulo? Bom, aqui eu vou lembrar a famosa frase da história não se repete, quando se repete, ela se repete sob a forma de farsa da segunda vez, né? Então, acho que não, acho que o Tarcísio, com todo respeito ao Tarcísio, o Tarcísio não será a reprodução do que foi o PSDB em São Paulo. Agora, certamente ele pode disputar o voto do centro, que não é um voto mais do PSDB. E aí ele tem um dilema, Eliane, você sabe disso melhor do que eu. Ele não pode abrir mão das bênçãos do seu padrinho político, que é o Bolsonaro,
que comanda uma faixa importante do eleitorado. Ao mesmo tempo, quanto mais ele se aproxima do Bolsonaro, mais ele se distancia do eleitor de centro, né? Então ele tem que caminhar nessa faixa estreita, e ele vem procurando fazê-lo, até aqui com sucesso. Quando a gente olha as pesquisas sobre São Paulo, a popularidade do Tarcísio, ele vai bastante bem. E vai melhor no interior, o que também é tradicional. Os governadores, os chamados incumbentes, regra geral, têm maior popularidade no interior do que na região metropolitana, onde as condições de vida são mais difíceis. Eu não queria terminar essa minha pequena intervenção aqui, né, para fazer uma nota aqui, que é o seguinte: política não é guerra, né? Eu queria desejar meus votos aqui de melhora, de recuperação do ex-presidente Bolsonaro. Não tenho simpatia nenhuma por ele política, mas eu acho que nessas horas o que vale é a solidariedade com o ser humano que passou aí por 12 horas de uma operação brutal, resultante de uma facada que tomou em 2018, e não é o fato de que ele não tenha demonstrado o mesmo respeito pelas vidas humanas no passado que nos deve levar a repetir esse gesto. Ao contrário, eu acho que a gente deve marcar a diferença, desejando a ele melhoras e breve recuperação. Sérgio, pensando no PSDB, a gente está vendo, né, a possibilidade de uma fusão com outras siglas, conversas que estão sendo tomadas nos bastidores, alguns recados vindos de eventos, por exemplo, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se aproximando um pouco do governador de Minas, Romeu Zema, né, talvez pensando numa chapa presidencial no futuro. Como é que você entende e acha que deve seguir o caminho do PSDB nos próximos 2 anos, especialmente? Deixa eu te dizer uma coisa assim, com honestidade absoluta. Eu me desinteressei muito pelo PSDB. Acho o PSDB hoje um partido que beira a irrelevância no cenário nacional, salvo por algumas figuras que têm expressão política, né? O Eduardo Leite é a principal delas. Faz um bom governo, legitimamente busca um espaço no cenário nacional, tentou isso na eleição passada, a meu juízo, de uma maneira muito atabalhoada. Eu acho que ele não se saiu bem, foi puro desgaste político. Ele conseguiu se reeleger, felizmente, no Rio Grande do Sul, felizmente para o Estado, sobretudo, né? É bom que ele faça agora essa transição para o cenário nacional com a cautela devida. É preciso ter... Político sempre tem que ter uma certa ousadia, mas eu creio que o Eduardo Leite tem que pensar em 2030. 2026 não é um jogo para ele. Isso. Agora, com o fim do... Não, desculpa, diga, Eliane, diga, pode ser. Não, é que você estava falando da irrelevância do PSDB. Na verdade, o PSDB morreu, né? Aquele PSDB que nós conhecemos. Tem a sigla. Tem uma sigla aí... Tem um fundinho partidário, né? Tem um aparelhinho, né? Mas o PSDB acabou e o que a gente tem como força política relevante no Brasil hoje, e isso não é apenas dentro do Congresso Nacional, mas é principalmente, você tem também nas prefeituras, nos governos e tal, é a força do Centrão. O Centrão que não é um centro, né? O Centrão é um direitão. Você vê a médio prazo, ou até já em 2026, um domínio do Centrão na política nacional? O domínio do Centrão, eu acho que é das coisas mais cristalizadas no país, né? Não é um fenômeno novo, né? Inteiramente novo, né? Mas é essa espécie de nebulosa do Congresso, que é grande, que tem raízes nas políticas locais. Não é um direitão, Eliane, não chega a ser isso, digamos, tem mais flexibilidade do que isso. Não por acaso fazem parte do governo Lula. Esse é o jogo do Centrão, concentrar o seu poder no Congresso e procurar negociar com quaisquer governos que sejam eleitos, né? Mas agora de uma posição de força muito maior no passado. É isso que mudou. As emendas parlamentares
impositivas, inclinaram o jogo a favor do Congresso e dão um combustível enorme para o Centrão. Dinheiro, tá certo? Quando eu falo combustível, é uma maneira indireta de dizer recursos. A dependência do Congresso em relação ao Executivo diminuiu muito. Então, quando eu olho a política brasileira daqui para frente, eu tenho dúvidas sobre relação a muitas coisas, mas com relação a essa predominância do Centrão, eu acho que é das coisas mais estáveis e mais previsíveis que tem, salvo uma grande crise, né? Esse sistema é um sistema, outro dia eu usei uma palavra antiga, que acho que talvez só a Eliane conheça, que é eivado de corrupção. Esse é um sistema eivado de corrupção. Né? Acho que ninguém da nova geração é permeado pela corrupção. Os escândalos vão aparecendo aqui e acolá. Quem digamos, acompanha a vida política nacional sabe que em determinado momento dá um grande curto-circuito. Orçamento, lá 93, anões do orçamento. E aí isto muda de alguma maneira o jogo. Para que lado você nunca sabe. Né? Agora, salvo uma situação de crise, eu acho que uma coisa que a gente deve dar por absolutamente assentada na vida política brasileira é a dominância do Centrão no jogo político. Mas Sérgio, tem uma diferença. Diga lá. Que o Centrão, até hoje, né, ele, dentro de tudo isso que você falou, com absoluta pertinência, né, o Centrão é sempre assim, ele entra na canoa alheia. Então, por exemplo, ele estava dentro da Casa Civil do Jair Bolsonaro. Uhum. Ele está cheio de ministérios no governo Lula. Uhum. O que eu estou perguntando é se a gente tem a chance, por exemplo, já em 2026, de o Centrão ter candidato próprio à presidência da República. Chega de intermediários. Não vejo. Primeiro porque não é do interesse do Centrão. Por que o Centrão vai se expor a um cargo que é sujeito a chuvas e tempestades, como é a presidência da República, inclusive tem que gastar muito dinheiro para eleger o presidente da República, se ele tem uma situação de dominância controlando o Congresso, que hoje tem mais poder? E quando você olha a oferta de candidatos do Centrão, ela é muito rala, para não dizer inexistente, porque o perfil típico do político do Centrão é o político de bastidor. É o político da negociação a portas fechadas, não é o político com grande capacidade eleitoral. Então, respondendo a tua pergunta, eu não vejo esse cenário do Centrão governando sem intermediários. Né? Para quê? Para que fazer esse esforço, correr esse risco? E esses Pablo Marçal, Gustavo Lima, esses chamados outsiders, você vê alguma chance para eles? Olha, a gente nunca pode descartar, né, Eliane, porque uma coisa que eu aprendi a duras penas a partir de 2016, eu fiz muita previsão, que é sempre uma coisa muito arriscada, baseada na sabedoria convencional, e quebrei a cara. Né? Não achei que o Trump... Todos nós. Exatamente, todos nós. Então, evidentemente que você não pode descartar essa possibilidade, né? Sobretudo em eleições presidenciais, que são eleições plebiscitárias em que os partidos contam pouco. Veja o caso do Bolsonaro. Né? Agora, os partidos também se aperceberam do risco que essas figuras representam. Né? Então, para essas figuras hoje obterem uma candidatura e para receberem apoio do mundo empresarial, ficou mais difícil. É aquela história de cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Né? Muito bom. A gente ouviu aqui na coluna da Eliane Cantanhede, o cientista político e diretor-geral da Fundação FHC, Sérgio Fausto. Obrigada pela conversa, pela análise e uma boa semana. Imagine, grande prazer. Beijo. Muito obrigada, foi ótimo. Seguimos com o Jornal Dourado e análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede. Nós estamos aguardando aqui manifestação da equipe médica do presidente Bolsonaro, parece estar lá reunida já, né? A equipe médica do ex-presidente que fez a cirurgia ontem. O que se sabe da parte da ex-primeira-dama é que ele já saiu da UTI, está num quarto, Eliane. Exatamente. O ex-presidente Jair Bolsonaro, 12 horas de cirurgia não é fácil, né?
Isso vai deixando a gente na seguinte situação, o Brasil. Você tem um presidente, que é o Lula, que vai chegando a 80 anos de idade, né, e que também já teve câncer na garganta, que também já teve aquele tombo, hemorragias no cérebro, né, intracraniana, e agora Jair Bolsonaro também com mais uma cirurgia, essa foi a mais longa de todas, né, ele estava todo mundo já deve saber, mas não custa repetir que ele estava no Rio Grande do Norte, num evento do PL, o partido dele, quando sentiu fortes dores abdominais, foi internado, depois veio num avião UTI para Brasília e teve essa cirurgia longuíssima de desobstrução, né, intestinal. O que você tem, né? Você tem 2 presidentes, né? Um que, além da questão da saúde, da idade, também está com uma popularidade periclitante, e você tem, de outro lado, um ex-presidente que tem grande, ainda mobiliza muita gente na rua, etc., que está em forte campanha, mas é inelegível. E, além de tudo, vai enfrentar o julgamento pelo golpe de Estado junto com generais, junto com o almirante, etc., no Supremo Tribunal Federal. E isso cria um vácuo enorme no Brasil, não apenas para 2026, para a eleição presidencial, mas também de liderança no país, né? E eu aproveito aqui a deixa que o Sérgio Fausto nos deu, porque é o seguinte, é inacreditável, quando você lê os jornais, ouve os rádios, as televisões da imprensa, da mídia tradicional, você vê que há um respeito à condição humana do Bolsonaro, né? Independentemente da tragédia que foi a liderança do Bolsonaro durante a pandemia, contra vacinas, máscaras, etc., na verdade é um ser humano que tem filhos, que tem netos, que tem, enfim, uma mulher, que tem amigos, e que estava numa mesa de cirurgia, num momento difícil, dramático, e quando você olha a imprensa tradicional, com muito respeito, muita elegância ao tratar da questão. Quando você olha as redes sociais, gente, o que é aquilo? Né? Primeiro, os bolsonaristas fazendo uso das imagens, né, para tirar uma casquinha, para conseguir ali transformar o Bolsonaro em vítima, politizando as imagens do Bolsonaro em marcas, etc. E do outro lado, a oposição ao Bolsonaro de uma forma cruel e desumana. Eu só queria lembrar que quando você desumaniza o outro, né, você está se autodesumanizando, né? Quando você tem o Bolsonaro numa cirurgia, ele deixa de ser o líder que você não gosta, que você tem resistência, etc., e passa a ser um ser humano. As redes sociais precisam ter, sim, algum tipo de, eu vou usar a palavra controle, mas de monitoramento, porque esse tipo de coisas realmente não é política isso, gente. É desumanização do debate político. Eliane, o PL está dizendo que já tem, né, as assinaturas para a urgência do PL da anistia, do projeto de anistia circular, né, transitar ali no Congresso. E agora, hein? Olha, já tem 262, pelo menos já tinha na sexta-feira, 262 assinaturas para a urgência. Seriam necessários 257, ou seja, já tem 5 a mais, mas como um daqui já começou a retirar assinatura, outro dali, né, o bolsonarismo quer ampliar essa margem para não ter surpresas de última hora.
é inacreditável, né? Porque as pesquisas mostram que a sociedade brasileira é contra essa anistia, né? O substitutivo, aliás, eu sugiro a leitura para vocês do substitutivo da anistia, é indecente, é imoral, é escandaloso, né? Prever a anistia para antes, durante e depois do 8 de janeiro e para todo mundo. Quem quebrou, quem devastou, quem financiou, quem ofereceu ônibus, quem tudo. E isso abrange, por exemplo, quem tentou, quem tinha planos para matar o Lula, o Geraldo Alckmin e o Alexandre de Moraes. É escandaloso. Além disso, suspende, né, anula todas as multas, o que significa que Carolina, Heissen e você, ouvinte, é que vão ficar ali com prejuízo do quebra-quebra no Supremo, no Planalto e no Congresso, e mais, né, quer transformar, além de transformar os criminosos em vítimas, quer transformar os ministros do Supremo em réus caso descumpram o projeto, a lei, caso a lei seja aprovada. Isso tudo joga luzes num personagem, Hugo Motta, que está sob intensa pressão. Ele é presidente da Câmara, recém-eleito, né, acaba de ser eleito em fevereiro e ele está sob intensa pressão do bolsonarismo para botar em votação a anistia, intensa pressão do governo e dos governistas e da esquerda para não botar, e tem o problema com o Supremo Tribunal Federal, porque se houver votação e aprovação, vai ser uma crise institucional entre Supremo e Congresso, com o Planalto no meio. Ou seja, a faca e o queijo estão na mão do Hugo Motta, que vai fazer o quê? Ainda não se sabe. Ele diz que não põe para votar, mas até quando ele vai resistir às pressões do outro lado? Tudo bem. Falando em democracia, Eliane, um registro aqui também, a gente falou mais cedo, da morte do escritor peruano Mário Vargas Llosa. Sim, um dos gigantes da literatura, não apenas latino-americana, mas mundial, né? Ele que teve o Prêmio Nobel em 2010 e que escreveu pérolas, né? Assim, obras icônicas como Festa do Bode e principalmente Conversa na Catedral, ambas mostrando o jogo político, o jogo da ditadura, o jogo do poder, do autoritarismo. É uma grande perda para nós todos aqui da América Latina e para a literatura mundial.